Você tem opção. Não existe só um caminho que vai me conduzir para o inferno. Eu não sou obrigado a ir para o inferno. Você não é obrigado a ir para o inferno. Existe um outro caminho. O caminho da paz, o caminho da vida eterna, o caminho da santidade, o caminho chamado Jesus Cristo. Então Deus nos diz mais. Deus me diz mais. Deus te diz mais. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Procurai o caminho certo. Procurai o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Como eu te digo, existem dois caminhos. Não existe um caminho só. Existe um caminho que conduz para o inferno. E muitos são os que vão por ele. Muitos são os que vão pelo caminho espaçoso. Mas Jesus me orienta. Jesus te orienta. Entrai pelo caminho estreito. Entrai pelo caminho estreito. Porque largo, espaçoso, folgado, eu ando como eu quero, você anda como você quer. O caminho que conduz para o inferno. Largo é espaçoso o caminho que conduz à perdição. E Jesus me diz mais: muitos são que entram por ele. Então eu tenho que escolher o caminho. Então você tem que escolher o caminho. Não existe um só caminho. Não existe só um caminho que conduz para o inferno. Tem um caminho que vai para o inferno. Eu sei qual é o caminho que vai para o inferno. Pode apertar o caminho que conduz à vida. Qual vida? A vida eterna. Não é essa vida que eu estou vivendo aqui. Não é essa vida que você está vivendo aqui. É a vida que me está reservada. A vida eterna. Ou eu entro pela porta estreita e vou estar com Deus, ou eu entro pela porta larga e vou estar no Hades, no inferno. Não tem outro jeito. Como eu te digo no começo, não existe um só caminho, existem dois caminhos. Glórias a Deus que Deus te deu opção. Glórias a Deus que Deus me dá opção, porque me deixou dois caminhos. Eu posso escolher, eu quero o caminho do bem, eu quero o caminho do mal. Você pode escolher, você quer o caminho do bem, você quer o caminho do mal. Qual caminho eu vou escolher? Qual caminho você vai escolher? Qual caminho eu vou escolher? Qual caminho você vai escolher? Deus me deu opção, Deus me deu opção. Livre arbítrio. Ainda não diz mais, não diz mais, e ainda a palavra diz mais: poucos são o que eu encontro, poucos são os que vão por ele. Então glórias a Deus que essa palavra alcançou a tua vida. Então glórias a Deus que essa palavra alcançou a minha vida. Então glórias a Deus que Deus ainda me alcança. Então glórias a Deus que Deus ainda te alcança. É um privilégio eu poder ouvir, é um privilégio eu ter opção, é um privilégio você ter opção, ir para o céu e ir para o inferno. Não existe um só caminho, onde eu vou para o inferno, onde eu já estou condenado, onde você já está condenado. Não, existe um outro caminho, onde eu vou para o céu, onde eu vou ser salvo, onde você vai ser salvo, onde nós vamos estar ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aproveita a oportunidade que te é dada aqui. Quantos não quiseram aproveitar? Onde estão? Aonde estão os que não aproveitaram a oportunidade? E aonde estão os que aproveitaram a oportunidade? Então glória a Deus que Deus me dá a oportunidade. Então glórias a Deus que Deus te dá a oportunidade. Escolha o caminho estreito, escolha o caminho da salvação, escolha o caminho da vida eterna, porque Deus te deu essa opção, porque Deus te dá essa oportunidade. Então agradeça a Deus, glorificar-se a Deus, louvar-se a Deus, exaltar-se a Deus, que me dá a oportunidade. Quando eu viro as costas para as coisas que são de Deus, quando eu viro as costas para tudo que se diz Deus, e vou pelo caminho espaçoso, vou pelo caminho folgado, vou pelo caminho que agrada a minha carne e desagrada, meu Deus, vou pelo caminho que agrada a minha carne, que agrada a minha vontade, mas desagrada a Deus, desagrada a vontade de Deus. Qual caminho eu vou escolher? Qual caminho eu vou escolher? Só que para tudo, irmãos, existe uma consequência. Se eu plantar abobrinha, vou colher abobrinha. Se eu plantar abobrinha, não vou colher arroz, não vou colher abacate. Então o que eu semear, a palavra é bem clara, o que o homem semear, isso também se fará. Então o que eu plantar, o que eu escolher aqui, é o que eu vou escolher na eternidade. O que eu escolher aqui vai refletir na eternidade. O que eu escolho bem aqui, com essa vida, com esse corpo que Deus me deu, me presenteou, vai refletir na eternidade. Se eu procurar fazer o bem, vou estar ao lado do meu Deus. Se eu procurar fazer o mal, vou estar ao lado de quem? Não preciso falar. O irmão, se eu procuro semear no bem, logicamente estou agradando a Deus. Se eu procuro fazer o bem, estou agradando a Deus. Se eu procuro fazer o mal, estou desagradando a Deus. Automaticamente desagrado a Deus. Quando eu não obedeço os seus mandamentos, os seus estatutos, deixados para mim, deixados para você. Deus deixou para mim, Deus deixou para mim, para eu ter a opção de ir para o céu. Deus deixou para você ter a opção de ir para o céu. Para onde eu quero ir? Para o céu ou para o inferno? Para onde os ladrões quis ir? Um ladrão quis ir para o céu, o outro ladrão quis ir para o inferno. A escolha de cada um, a escolha é minha, a escolha é sua. Um falou para Jesus Cristo, lembrou de mim quando ele confessou Jesus Cristo, o outro negou Jesus Cristo. Como eu digo, dois caminhos.
Temos sempre opção. Até no último momento temos opção. Até no último momento temos opção. Aqueles dois ladrões, até no último momento, tiveram a oportunidade de decidir. Um decidiu fazer o bem, o outro decidiu fazer o mal. Um decidiu ir pelo caminho estreito, o outro decidiu ir pelo caminho largo. Qual caminho eu estou escolhendo? O estreito ou o largo? Deus, Jesus Cristo me orienta. Entrai pelo caminho estreito. Entrai pelo caminho apertado, porque largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Deus sempre nos dá opção. Presta muito bem atenção. Deus, quem é Deus, quem somos nós, e mesmo assim, Deus sempre nos dá opção. Existem dois caminhos, eu vou escolher. Não existe um caminho só que leva para o inferno, não. Existem dois caminhos. Existe o caminho que leva para a perdição, para o inferno, e existe o outro caminho que leva para a salvação, para a vida eterna. Assim como Deus deu opção para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores, somente do fruto da vida e do conhecimento não comerei. Do resto você pode. Então ele tinha opção, assim como glórias a Deus que Deus sempre me dá opção. Glórias a Deus que Deus sempre te dá opção. Então confia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus no controle sempre da minha vida. Deus no controle sempre da tua vida. Deixo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Amém.